Olá, dia, bom dia e bom dia. 5h53 da manhã do dia 2 de outubro de 2023. Olá, 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 bom dia, bom dia, bom dia. E vamos lá. Vamos lá para o que o Divino esteve a me solicitar. O Divino me disse: tem coisas, há coisas, existem coisas, sempre, sempre e sempre, por nós vai passar algum tipo de coisa que muitas vezes pode melhorar, outras vezes vai piorar e algumas vezes pode ficar no mesmo patamar. Mas tendo nós, sim, a visão do altar que nos dá base para a gente examinar, a gente sabe que a melhora vai depender. Vai depender daquilo que a gente for realizar. Para essa melhora efetivamente se concretizar. Ficar no mesmo patamar, tendo como base o altar, a gente sabe que a base vai nos falar, olha, para ficar nesse mesmo patamar, de algum modo, a gente teria também que ter uma ação para, de algum modo, controlar efetivamente algum tipo de coisa, se barrar, não se escancarar. Aí a piora. A piora, ela sempre vai se dar quando a gente finge não enxergar, finge não estar lá, finge que não vai mesmo nos derrubar, problema é nos criar. Quando a gente deixa, sim, por ali tudo se naturalizar, de algum modo tudo passar, mas a gente sempre vai encontrar uma coisa melhor, por certo, para realizar. Eu não sei se eu encontrei alguma coisa melhor do que isso. Sim, do que pensar, do que sentir e do que agir. Acho que não. Penso que não. Aceito que não. E por quê? Porque Deus e Deus. Deus me disse para construir um mundo digno de eu existir. A questão é que para a gente existir, a gente precisa pensar, sentir e agir. A história de penso, logo existo, puxa vida, eu penso que é uma história assim tão cruel em si. Eu penso, logo existo. Sim, cadê o seu eu? Efetivo, dinâmico, emotivo. Sim, porque pensar por pensar, até uma ameba é capaz de realizar. Puxa vida. Sendo eu, sim, ameba, no lugar, por que não desejar algo mais? Deixar o sentimento me mostrar que eu posso, junto com o pensamento, um mundo digno edificar. Mas para isso eu preciso efetivamente o pensamento. Sim, concretizar. Do que adianta eu o tempo todo usar o pensamento até para delirar, construir casa no lugar, sim, achar que eu ali vou me eternizar, que eu vou poder, de fato, a vida levar. Eu conheci
Tanta gente. Sim, posso falar tanta, porque quando sai dos nossos dedos que a gente é capaz de usar para contar, passa a ser tantas. Sim, a gente já vai ter que usar dedo de pé, contar e tal. Conheci mais do que 20 pessoas. Na cidade que eu nasci. E fica a pensar que se eu colocar 20 pessoas, sim, para a história de cada uma eu contar, eu tenho certeza de que cada uma vai ter uma coisa ruim para falar. Coisa que ela nem sequer esteve a imaginar, mas que esteve a passar pela vida dela, esteve a derrubar. E não é fácil você deixar de pensar, você deixar de sentir e você deixar de agir. Porque você, tendo como base aquela situação ali, você diz, não posso fazer mais nada aqui. Eu me vejo assim. Como diz o ditado, de pés e mãos amarrados. Eu estou um trapo. O que é a gente ser um trapo? Num lugar amado. A gente ser um trapo é quando a gente vê um ente querido assim, tão massacrado, tão esmagado, esbagaçado, tão desorientado, tão fora do tempo e do espaço. Não tem como a gente não ser um trapo. Diante do efetivo ali concretizado. Alguém pensou, alguém sentiu e alguém agiu e foi trazendo coisas e coisas e coisas. E a facilidade de se encontrar essas coisas passa a ser tão grande que não basta a gente fingir que não está acontecendo aquilo ali. Não basta a gente falar que está lá. Se a gente sabe que as coisas estão a passar, que estiveram a se naturalizar, e que nós mesmos estivemos a aceitar. A resposta cada um pode se dar. Fácil. Fácil não será. Quando a gente acha mesmo, que coisas estão no lugar e que essas coisas não vão nos prejudicar. Enganados, a gente pode ficar. Porque toda uma estrutura de mundo pode mudar. E quando a gente vê uma estufa se formar e a gente fica alheia àquilo tudo que estar ali a se concretizar como o fundo do pensar de pessoas que estiveram a se juntar sempre para se beneficiar, desconsiderando completamente as outras pessoas, o lugar, o próprio lar. E quando a gente vê essa estufa nos derrubar, nós já não vamos mais existir lá. Vamos
deixar mesmo de colocar esse pronome. Seremos eu. Será a minha dor. Será a dor dela, a dor dele. Não será a nossa dor. Deixamos de sermos nós. E tudo isso vai ali acontecendo. Dia após dias, dias após dias, dias após dias. A ponto da gente naturalizar algo que a gente jamais deveria aceitar como in natura desse lugar. Penso que é muito mais importante mesmo do que votar no candidato aqui, no candidato acolá, é a gente efetivamente pensar, sentir e agir para o candidato construir um mundo digno da gente possuir. E deixar aí como futuro daqueles que estão por vir. De que adianta a gente partir na ilusão de que estivemos a construir coisas boas, dignas, do tipo do tipo sem tipo. Coisas do tipo sem tipo nos levam para algo tão indefinido que a gente até deseja mesmo o conceito de espírito. Mas o que é ser espírito? Nós nem conseguimos atingir o conceito do espírito quando a gente acha que construiu um mundo digno do tipo sem tipo. E por que eu digo isso? Puxa vida. Porque eu não posso nem falar se foi felizmente ou foi infelizmente. Depende do entendimento de cada gente. Porque eu conheci, sim, esse mundo difícil. Aquela que a gente busca. Aquele o conceito de espírito é tão indefinido, tão indefinido, tão indefinido, que a gente fica sem o entendimento, sim, de ser vivo. E aí você ser morto-vivo é algo muito difícil. Ser morto-vivo é algo muito, muito, muito difícil. E digo isso porque eu conheci inúmeros mortos, vivos, todos com conceitos indefinidos, sem saber o caminho do tipo o paraíso, sem saber onde buscar, sim, o fio do umbigo. Eu não gostaria mesmo de ter feito isso. Claro que não. Quem é que pode gostar? Não. Eu não gostaria mesmo de ter construído algo tão difícil.
Claro que não. Eu iria preferir. Sim, iria preferir mesmo. Por que não? Ter encontrado o caminho do paraíso. Só ver ser vivo. Tipo, ô povo bonito, e dizer povo bonito, povo bonito, povo bonito. Infelizmente não conheci mesmo povo bonito assim não. Morto-vivo não é povo bonito não. Morto-vivo é difícil. Tem um cheiro esquisito. Olha, para eu me acostumar com o cheiro de morto-vivo santo. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Olha, o meu estômago parecia de fato que eu teria que arrancar. Ou então amarrar. Para nada sair de lá. Porque borbulhava, borbulhava. E eu não podia não vomitar não. Sabe, eu nunca imaginei que morto-vivo pudesse ter um cheiro assim. Tão doído. Tão doído, tão doído, tão doído. E pior, você tem que aceitar o tal convívio e deixar o cheiro do morto-vivo ali ser definido. Para que ele possa mesmo viver ali o próprio escrito. Para que ele não fique assim desentendido, saber que você está ali disposto, disposta a tal convívio. O que é tão difícil, tão difícil, tão difícil. Tudo é muito bonito. Sim, quando a gente escreve livro dizendo do tal mundo indefinido, o tal do espírito, tudo é lindo. Tudo é muito bonito, somente aqui e para a gente poder vender o ilusionismo. Todo mundo ali é sofrido. Todo mundo. Olha, João Batista morreu em condições muito, 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 muito difíceis. Então João teve um mundo difícil, tem um mundo difícil. É o escrito dele, está nele, não é fingido. Então, como é que eu, sim, conhecendo aqui a história de João Batista, que foi decapitado, aprisionado, um homem que conheceu o escrito do ser vivo, morrer de um modo tão difícil. Sair daqui e passar para o outro lado. Foi assim? Na nossa imaginação, claro, é fácil. Conviva com João e vai saber a dor que há naquele coração. O entendimento dele pleno de razão, sem essa história de falação, de santificação, nem combina com um homem chamado João. Nenhum tipo de ligação, essa santificação com aquele ser humano. Nenhum. Passa para o apóstolo Paulo. Imagine um homem que teve mesmo um escrito tão bonito e morreu também de um modo tão difícil, mas no nosso entendimento é tudo fácil. Foi assim.
santificado, guerreiro. Estar com Ele no mundo dele representa todo o sacrifício de quem desejou edificar algo para o ser vivo, ser o tempo todo visto. E nós vivemos assim e vamos virar estrelinhas. Nós nem plantamos uma ideia de ser vivo em nós. Somos egoístas nas duas extremidades. Sim, citando Jó, somos egoístas da palma do pé à ponta da cabeça. Nós somos um pedaço de egoísmo. Cada um de nós. Cada um de nós. E ainda acreditamos que vamos sair daqui para um paraíso. Muitos vão ser estrelinhas. Outros acreditam que serão espíritos. Outros vão estar assim, sentados ao lado do próprio Deus vivo, que vamos para algo descrito como céu maravilhoso, que vamos encontrar os seres amados e vamos continuar a extensão desse lugar. Qual é a chance disso se dar? Na boa mesmo. Inexistente. Basta a gente pegar a base do altar. João Batista, Paulo de Tarso. As duas bases do altar. Se a gente encontrar em nós alguma coisa, pelo menos para a gente se aproximar do homem que esteve a batizar, aí a gente tem uma chance. Mas nós não temos. Se a outra base, se for a outra extremidade, o início do altar, ali João Batista, aquilo que ele efetivamente esteve a realizar, quando o Messias ele esteve a batizar. E a outra base do altar, o apóstolo Paulo, que esteve a se curvar para a luz e passou a trabalhar para esse altar, ele edificar as duas bases. Nós não estamos nem sequer próximos desses dois seres humanos. Imagine se eu pego o centro do altar, que é o Filho de Deus, Jesus, o divino. Imagine, seria covardia minha eu colocar Jesus ali para a gente se assemelhar. Os seres humanos, João, apóstolo Paulo, nem sequer nos aproximamos. Jesus, ô santo, como diz aqui, anos-luz. E por que disso eu estou a falar? Porque eu desejei muito mesmo, muito, ter algo de bom em mim, para eu depositar no altar. Sim, diz assim que a gente precisa entrar na igreja do lugar e depositar
a oferenda lá e saí para reconciliar. Sim, sim, antes de depositar lá, a gente entra na igreja, coloca lá no pé do altar e diz, ai santo, eu tenho uma coisa para fazer. E deixa lá. Para depois colocar lá no altar, considerando as duas bases. E quem está lá? Quem aqueles dois estiveram a amar? O filho, que aqui ele está. Eu não tinha nada, é verdade, para colocar no altar oferenda. Entrei na igreja de Palmeiras. Eu chorei bastante, sem deixar a lágrima derramar. Eu não tinha como desperdiçar lágrima, não. Eu tive mesmo que usar lágrima para, sabe como é que é? Barra amassar, sepultura preparar, plantar flor aqui, pegar a auréola de anjo lá, essa coisa toda, ter o entendimento desse sentimento. Aí, ali chorando, sem saber o que realizar. Aí, o altar esteve a se movimentar. As duas bases, puxa vida, eu teria que me reconciliar. Com as duas bases, João Batista e o apóstolo Paulo. Porque o homem de Nazaré estava lá no centro do altar, me pedindo para assim realizar, que eu não poderia mais contemporizar com as bases do altar. Que eu, por mais que viesse a trabalhar para ter o que doar, que isso, sabe? Essa confusão que eu fazia com as bases, que isso iria mesmo me derrubar. Meu coração frágil iria ficar. Porque eu tinha sentimento pela vida que cada um deles esteve a levar. Por si só, eu estive a me ligar aos dois, por colocar a vida de ambos como base daquele altar. Como base do altar que edificava quem eu colocava sempre em primeiro lugar. Então era melhor eu da igreja ali me levantar, sair, dar uma volta lá e poder me reconciliar com o apóstolo e com João Batista. Naquele lugar onde o meu umbigo, meu pai esteve enterrado. Olha, a reconciliação com João e com o apóstolo Paulo, compreendi que só poderia se dar se eu exercesse em mim aquilo que eu sabia realizar. Sim, leitura do que eu estava a enxergar. Compreendi que saindo da igreja eu poderia ver o meu lado direito e o meu lado esquerdo. A prefeitura e a Câmara de Vereadores. Puxa vida, as duas bases eu podia enxergar, um na porta da prefeitura, o outro na porta da Câmara de Vereadores. E toda uma cidade ali, que as bases, sim, da democracia, ali, poderiam representar. Crianças no jardim, jovem, adolescente, adulto, pessoas de mais idades, essas coisas ali, e eu pensando na melhor maneira de eu construir essa ponte
A ligação, o pensar, o sentir, colocando a ponte do agir, para eu poder sentir essa liberdade de eu poder sair daqui e entrar ali, na cidade que eu nasci. Então, eu fui mesmo até a prefeitura e pude vasculhar e fazer uma leitura de lá, pontuando da forma que eu estava a enxergar. E fiquei pensando na ação de João Batista, Deus menino, ele batizando. Então eu fui. A leitura realizando, detalhando ali. Com o tempo, meu coração foi aliviando. Senti que as amarras do meu coração eu mesma estive cortando. Em cada momento que eu estive a leitura realizando e falando, sim, do entendimento que eu tinha da prefeitura. Poxa vida. Fiquei pensando mesmo como é que, sei lá, a gente pode ser assim, muitas vezes tão distantes de si mesmo, coisas difíceis. Mas fiz a leitura daquilo tudo ali. Olhando para o outro lado, sim, aquele que estava lá em pé na Câmara dos Vereadores, o apóstolo Paulo. Eu disse, santo, se conseguir estar com João Batista, o lado direito do altar, forte, lindo, eu vou atravessar aqui e vou com o apóstolo Paulo estar. E vou ler a Câmara dos Vereadores. Ninguém melhor para representar aquele dinamismo. O apóstolo Paulo esteve a caminhar com outras pessoas, representa muito bem aquele movimento de democracia. E fui fazer a leitura da Câmara dos Vereadores. Puxa vida, se eu tivesse lágrimas eu choraria. Mas não pude não pude desperdiçar lágrimas não. O apóstolo Paulo até me disse assim, não chore por eles, não chore por ti, não chore por mim. Chore por cada pessoa que você viu cair. Pela inutilidade de se viver assim. Sem nada de bom construir para essa cidade aqui. Puxa vida. Pensei que eu não tivesse mais lágrimas, não. Mas quando eu vi o quê? Sim, aquela coisa toda, aquele aperto no meu coração, aquele movimento, eu, sabe como é que é? Deixei uma lágrima cair. Sim, deixei uma lágrima cair e vi vovô Franco se aproximar de mim e me disse assim, seu pai também foi vereador aí. Puxa vida, é verdade? Seu pai também frequentou aquele lugar ali. Puxa vida, foi vice-prefeito também ali, santo Deus. Então, eu estou falando de mim. O quê? E não é? Eu estava falando de mim mesma. Então, eu pude falar de mim. Santo, fiquei aliviada. Não, eu fiquei aliviada quando o vovô Franco me disse, você está falando de você mesma. Seu pai esteve nos 2 lugares, então tem sangue seu aí.
Um alívio tão grande eu senti. Santo, que alívio. É muito bom a gente poder falar da gente. Falei. Foi sentimento de gente, da minha gente, dessa gente. E pude. E pude chorar por mim. Sim, meu sangue estava ali. Puxa vida. Chorei tanto por mim. Sim, o vovô me deu esse, sabe? O povo diz insight, me deu esse insight, me deu esse momento, me deu aquela coisa ali. Olha, você pode chorar por você. Você faz parte. Me lembrei de todas as vezes que eu saí daqui para depositar o meu voto na urna. Santo. Me lembrei de todas as vezes que corri na praça. Me lembrei até das vezes que na Câmara eu entrei. Eu me lembrei das vezes que na prefeitura eu ali, sim, eu frequentei, subi lá, procurando prefeito para ali assinar. Para de fato doar para a gente poder fazer festa. Sim, festa. Para ajudar na formatura. E eu, aproveitando aqui a oportunidade, devo realmente falar de uma pessoa que foi ímpar em todas as listas que nós estivemos. Assim, nós, eu e a minha turma, a turma que formou no ano de 86. Sim. Essa pessoa foi única. Ele, sim, nos deu motivos para a gente sorrir todas as vezes que a gente levava uma lista para ele assinar. Na cerealista Queiroz. Devo eu aproveitar esse momento para honrar. Ele também foi prefeito de Palmeiras. O nome dele é Juscelino Queiroz. Juca. Devo agradecer a seu Juca. Pai do meu colega de classe. Alguém querido, respeitado e amado. Devo agradecer muito, porque nós íamos lá em primeiro lugar, para ele a lista encabeçar. Para a base da doação ser ele. Nunca colocou uma base pequena. Nenhum prefeito, nenhum vereador colocava. Nem sequer próximo dele. O valor. Nem sequer próximo. Isso é base para a gente buscar. A base sustenta aquilo que a gente vai realizar. Que Juca sustentava essa base que a gente queria realizar em todas as listas. Sempre podemos contar com Juca, seu Juca. E por que estou falando dele assim? Porque a gente pode
ser base. Base para alguém poder realizar o que alguém desejar. João Batista, o apóstolo Paulo, eles foram base. Todas as vezes que eu mesma desejei voltar, quando o meu coração estava a sangrar por todas as dificuldades, não voltar o corpo, mas voltar a Cássia, a pessoa que deixou o lugar para vir para esse aqui morar. Eles me deram, sim, essa base. João sempre esteve a criar condições de eu lá estar. O apóstolo Paulo, ele me deu o entendimento de lá. Se ele me deu o entendimento de lá, que ele tanto esteve a desejar, ele me deu uma base. Uma base para eu ali estar, enquanto ser humano. Tendo eles dois assim, com o divino sempre a me falar, para eu separar o que esteve a se passar na casa de oração, irmã Elizabeth, o que esteve a se passar na minha casa, o que esteve a se passar na casa que eu estive a nascer e a morar, o que esteve a se passar na cidade, das leituras todas que eu estive a realizar, que eu separasse cada coisa. Quando eu estava separando, no colégio eu estive entrando, leituras eu estive realizando, e pude pegar a lista, as listas que estivemos a passar. E o nome de Juscelino Queiroz Juca estava encabeçando todas elas. Então, decidi mesmo agradecer por ele sempre nos receber e nunca esteve a nos desmerecer. Nunca. Éramos apenas adolescentes, atravessando ali a Praça do Banco. Puxa vida. Também olhei para o banco. Leitura eu estive realizando. Todo o entendimento eu estive me dando. Pude atravessar a praça, voltar e poder, de fato, Juca abraçar e dizer para ele: comigo pode contar. Eu nunca e nunca estive mesmo a desconsiderar o sentimento de alegria que o Senhor esteve a nos dar, quando nos dava muito mais do que a gente estava a esperar. Era a nossa festa de formatura a gente poder concretizar. Sendo assim, eu nunca estive a abandonar e nunca vou desconsiderar. Quem de mim precisar, para aquilo que eu sei realizar, sim, eu vou fazer. Deixando a minha vida ler
o que realmente esteve a acontecer, como sempre estive a fazer, sem de fato desmerecer. Diz o ditado: dá a César o que é de César, a Deus e o que é de Deus. Como o divino diz para eu considerar o lado circular, Deus no altar. Obrigada, obrigada, obrigada. Fiz leituras com pesar, extremo pesar, mas sempre considerei as pessoas do lugar. Sempre, sempre e sempre. E escolhi essa pessoa para representar as pessoas do lugar. Juscelino Queiroz. Porque compreendo que ele sempre esteve a nos considerar, atravessando a rua, para com ele estar, na certeza de que ele nunca, nunca, nunca esteve a nos faltar. Bom dia, obrigada.